Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 4. Aleluia. Louvado seja Deus. Provérbios, capítulo de número 4, para a nossa meditação. E no versículo de número 10 em diante. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, né? Estamos alegres mais uma vez. Aqui estamos na presença do Senhor esta noite, né? Aleluia, e não há nada melhor do que estar na casa do Senhor e poder, né, abrir a boca e falar com Ele, poder sentir a Tua presença no nosso meio, porque com certeza, onde há 2, 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Encontraram? Aleluia. Então vamos meditar na palavra do Senhor. A exortação adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho do ímpio. E diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 10: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pela carreira direita te fiz andar. Por ela, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. Pega-te a correção e não a larga, guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele. Passa de lá, pois não dormem se não fizerem mal, e foge dele o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. O filho meu, alerta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que o acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda-o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Amém? Somente até aqui. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus amado, eis aí, Jesus, a tua palavra nessa noite. Eu venho te apresentar a minha vida perante o Senhor aqui nessa noite, Jesus. E dizer para o Senhor que eu sou apenas um vaso, Senhor. E que eu preciso da bondade e da misericórdia do Senhor. Preciso de ser usado nas tuas mãos aqui nessa noite. Usa-me, Jesus, e coloca palavras na minha boca para transmitir a tua igreja. Usa minha boca, Senhor, para falar com o teu povo aqui nesta noite. Ah, Jesus querido, toma direção de tudo, Senhor, aqui nesta noite. Toma direção da minha vida, Jesus, perante o Senhor aqui nesta noite. Eu venho pedir ao Senhor, Pai, que coloque as tuas mãos e usa-me pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmão, pode assentar. Louva a Deus com as palmas bem alegres do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: ouve-me, filho meu, aleluia, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos instrui, né? Aleluia, nessa noite, a aceitar a tua palavra. Aleluia. Né? E se multiplicarão os anos da nossa vida, se nós aceitarmos a palavra do Senhor, se nós colocarmos ela no nosso coração.
né? Aleluia. E também colocar também ela em prática também. Não só guardar, mas também colocar em prática a palavra do Senhor. E através dela nós alcançaremos grandes vitórias das mãos do Senhor. Porque é ela que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pela carreira direita te fiz andar. Então o Senhor nos ensina o caminho que devemos andar. Ele nos ensina um caminho que nós não devemos olhar nem para um lado nem para o outro, mas que nós devemos seguir o caminho reto, o caminho estreito que nos leva, né, à vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos ensina a não olhar nem para um lado nem para o outro, mas para nós olharmos somente para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. E através dele nós alcançamos a vida eterna. Através dele nós podemos alcançar a coroa da vitória. Mas para isso temos que estar sempre firme na palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração e praticar ela cada dia mais na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por ela andando não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçará. Não embaraçará os seus pés se você estiver no caminho do Senhor verdadeiramente. Aleluia. Não ouvindo palavras de outros, mas sim a palavra do Senhor. Não procurando desviar dos caminhos do Senhor, mas sim estar sempre no caminho do Senhor. Com certeza não vai tropeçar se você estiver firme na presença do Senhor, se estiver obedecendo a palavra do Senhor, se estiver andando na retidão com o Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E ele nos diz assim também: pega-te a correção e não alarme. Guarda, porque ela é a tua vida. Então pega a correção, porque muitas das vezes nós não queremos ouvir a correção do Pai, mas sabemos que a correção do Pai, ela é perfeita para a nossa vida eterna. Se Ele corrige é porque Ele nos ama. Se Ele nos ensina o caminho, porque Ele não quer que nós perdemos. Ele quer que nós prosseguimos a jornada. Ele quer que nós estejamos sempre andando pelo caminho estreito e não procurando caminhos largos, porque o caminho largo ele vai fazer nós a tropeçar com certeza. Mas se nós estivermos firmes na presença do Senhor, andando no caminho estreito, né, guardando a palavra do Senhor e obedecendo a Ele, com certeza nós vamos chegar até o nosso Pai Celestial. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. E ela é a nossa vida. Se nós procurarmos obedecer a Ele e ouvir a correção do Pai, com certeza, aleluia, nós teremos vida e vida com abundância com o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. E não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Não entre nas veredas dos ímpios, porque a vereda dos ímpios não tem nada para nos ensinar. A vereda dos ímpios é só perdição. A vereda dos ímpios é um caminho largo, mas o caminho estreito é o caminho que leva à vida eterna. É o caminho que o Senhor nos ensina todos os dias. Porque cada um que vem aqui na frente prega a palavra do Senhor verdadeiramente. E a gente aprende com aquele que prega verdadeiramente. Porque aquele que prega de qualquer maneira não tem nada para ensinar. E a palavra do Senhor não está com ele. Ele não conhece Jesus. Porque aquele que conhece Jesus, ele prega verdadeiramente a palavra do Senhor. Ele não procura desviar da palavra do Senhor. Ele não tira um tio e nem acrescenta um tio na palavra do Senhor. Porque o Senhor diz que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio da palavra do Senhor. Aleluia. Naquele dia ele vai ter que prestar conta, não somente dele, mas daqueles também que ele está ensinando. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia.
e evita-o, e não passes por ele, desvia ele, e passa de largo, né? Pois não dorme se não fizerem mal, e foge dele o sono se não fizerem tropeçar alguém. Ele só tem maldade no seu coração, porque não conhece Jesus. Ele só anda na escuridão. Mas aquele que anda na luz do Senhor, ele não tropeça, porque ele tem a luz que brilha na sua vida. Ele tem a luz que brilha na escuridão. Mas aquele que não tem Jesus, ele sai tropeçando na escuridão, porque ele não tem Jesus na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Aleluia, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Aleluia. Você pode estar na escuridão, pode estar aonde for, a vereda do justo ela está sempre brilhando, porque o Espírito Santo está na vida dele. Ele tem a luz do Espírito Santo na sua vida. Pode andar na escuridão que ele está enxergando, porque o Senhor não nos deixa tropeçar. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Eles nem sabem em que está tropeçando, porque não tem Jesus na sua vida. Aquele que tem Jesus, ele conhece o caminho, ele sabe, porque o servo do Senhor, ele é sábio, ele sempre tem a sabedoria do Senhor, e tudo que ele vai fazer, o Senhor está na direção, e o Senhor está brilhando na sua vida. Aleluia. E ele sabe aonde vai, e ele conhece o caminho do Senhor, e ele sabe por onde anda. Aleluia. E ele procura desviar do mal, ele não procura andar no caminho daquele que não serve ao Senhor. Aleluia. Mas ele procura andar nos caminhos do Senhor. Aonde há a luz do Senhor, tem um servo do Senhor que está ali brilhando na vida dele, porque a luz do Senhor brilha na vida daquele que serve a ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele sempre está brilhando, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, porque ele tem Deus na vida dele, porque ele conhece o Senhor Jesus, porque ele sabe aonde vai andar, ele sabe aonde vai. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Ele, o Senhor, tem toda a razão na nossa vida. Ele tem toda a razão para nos ensinar. Ele manda nós inclinarmos o nosso ouvido e deixar Ele falar no nosso coração. Ele manda nós inclinarmos o nosso ouvido e deixar Ele falar no nosso coração. Ele manda nós inclinarmos o ouvido e guardar a palavra do Senhor, a palavra dele no nosso coração. Porque se nós deixarmos entrar a palavra do Senhor no nosso ouvido, ela vai chegar até no nosso coração e nós podemos guardar a palavra do Senhor. Nós podemos guardar o ensinamento do Senhor dentro do nosso coração. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Não deixe a palavra do Senhor apartar dos seus olhos. Medita nela dia e noite e guarda sempre ela no seu coração, porque aquele que tem Jesus, ele procura guardar a palavra do Senhor, mas aquele que não tem, ele deixa entrar no ouvido e sair no outro, porque não conhece Jesus, não tem o Senhor Jesus no seu coração, não tem o Senhor no seu coração. Aquele que não guarda, porque não tem o Senhor no seu coração, porque aquele que guarda a palavra do Senhor, ele sempre quer andar no caminho do Senhor com retidão. Ele sempre almeja a vida eterna. Ele procura sempre estar na presença do Senhor, e ele está sempre sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E porque são vidas para os que as acham, e saúde para o seu corpo.
Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Porque sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a vida eterna. Então guarda o seu coração, guarda ele sempre no Senhor, deixa ele sempre na direção do Senhor, deixa o seu coração sempre na direção do Espírito Santo de Deus, porque assim nós alcançamos a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, não é só essa palavra que o Senhor me deu nessa noite, né? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo, Ele continua falando em cada coração aqui nessa noite, amém? Louvado seja Deus, aleluia.